sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje com as presenças de Cosete Castro e Santa Irene Lopes. A Cosete Castro é pós-doutora em comunicação pela UMESP de São Paulo e é pós-doutoranda em psicologia pela UNB. A Santa Irene Lopes, grande Santa Irene Lopes, jornalista, ela é assessora, diretora executiva do Fórum de Mulheres do Mercosul, além de outras atividades que nós vamos explicar no decorrer do programa. Vamos então começar com a Cosete. Cosete, bom dia. Bom dia, é um prazer estar no Mimimi Cultural. Bom dia, Santa Irene. Curiosa com o teu currículo, onde tu apresentavas assim que tem uma sessão de cuidados da mulher. Eu achei muito interessante e gostaria que tu explicasse melhor aqui para os nossos telespectadores. Então, eu depois do meu trabalho com comunicação, da minha pesquisa com comunicação, eu também fiz formação psicanalítica. E aí passei a atender mulheres, principalmente num projeto de atendimento social com mulheres de baixa renda, mulheres desempregadas, mulheres estudantes, jovens estudantes, que sofreram violência, basicamente, né, com violência. E a questão do cuidado veio muito à tona e me interessou, depois de alguns anos, para estudar o cuidado, né? Porque as mulheres são educadas historicamente para cuidar, mas elas pouco se cuidam, né? Mesmo as mulheres ativistas, elas estão sempre cuidando das outras, pensando nas outras. Quando não é no âmbito familiar, é no âmbito coletivo. Então, eu passei a estudar o cuidado. Não necessariamente o cuidado como profissão, né, que esse já tem bastantes estudos, mas o cuidado que é considerado assim, o autocuidado principalmente. Então, atualmente eu faço uma pesquisa sobre cuidado e autocuidado entre mulheres ativistas, e a gente tem rodas de cuidado para mulheres ativistas de diferentes idades, diferentes gerações. Antes era com presenciais, depois nós formamos um grupo online e agora com o Covid é absolutamente online, que é uma outra experiência totalmente diferenciada, né? Porque não tem o toque, não tem abraço, não. Mas assim... né? Como é que é? É tão importante, né? O abraço, o aconchego, o afeto. A diferença, né? Esse calor, estar juntas, né? Mas também estamos aprendendo a estar juntas online. É uma outra forma de estar. Sabes que, vou avisar para vocês, a Cosete está falando de Brasília. Ela está há 17 anos, né, em Brasília, Cosete? 14 anos em Brasília. E é lá que ela está desenvolvendo as atividades dela. Santa Irene, bom dia, Santa Irene. Bom dia, Jean. Bom dia, Cosete. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Aí em Brasília, algumas. Aqui em Porto Alegre, muitas. Bom dia a todos. Santa, eu sei que tu tem várias ramificações de atividades em ONGs. Vamos falar um pouquinho de cada uma para todo mundo ficar sabendo. Por exemplo, o Condim, que é uma organização super importante para a mulher aqui em Porto Alegre. Assim, eu tenho um histórico de militância de toda a minha vida. E na jornalismo com militância. Militância nas áreas sociais e sempre tentei, na questão da mulher e mídia, né, trazer para a mídia aquilo que era invisível. Sempre forcei muito, a expressão é essa, que evidente que com 70 anos eu já rodei, né? Já me aposentei, mas eu sempre consegui sensibilizar os meus editores, até mesmo ser editora, levando assuntos das mulheres que, na nossa geração, a minha da Genice e a Cosete ainda pegou um pedacinho disso, é só a beleza
tinha os jornais de frescura, né? Que a gente chamava de Prazer e Futilidades, tratavam a mulher como corpo, como objeto. E isso me preocupou muito desde os meus 19 anos, quando eu comecei a jornalismo. E sempre trouxe isso para dentro do jornalismo através das militâncias em várias áreas, em vários setores, buscando contemplar minha ansiedade com relação à mulher. Então, atualmente, depois de alguns anos de resistência, eu acabei sendo diretora executiva, estar na executiva, não sou diretora, estou na executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Porto Alegre. A partir do Fórum Municipal de Mulheres do Mercosul, do Fórum Municipal de Mulheres e de outras atividades, União Brasileira de Mulheres, enfim, de muita militância, eu aceitei. Até porque hoje a jornalista do Condim, a presidenta do Condim é uma jornalista, nossa companheira do sindicato, dirigente do sindicato, a Márcia Martins. Eu aceitei por isso também, que era um momento em que nós, jornalistas, depois de ter tido já a Vera Deise como presidenta do Condim, nós, jornalistas, estávamos ocupando um espaço público, de políticas públicas, de cuidados da mulher, para além da nossa atividade profissional. E o Condim hoje tem uma preocupação muito grande. Nós fomos completamente alijadas de todo o processo de cumprir a nossa função social no governo atual, desde o começo do governo, que ele tem criado uma série de obstáculos, não reconheceu uma das diretorias, que foi a que nós concluímos, nós resolvemos eleger, independente da oficialidade, em fevereiro, outubro, setembro, nós nos elegemos e tocamos assim. Então, o Condim tem uma série de problemas administrativos e burocráticos em função da resistência política. Nós temos muita resistência política por parte do governo, mas, à margem disso, nós trabalhamos e contamos muito aí com a mídia, sendo mulheres de imprensa, né? Buscamos alternativas para tratar dos assuntos como as casas de convivência, os abrigos das mulheres, totalmente desestruturados. Então, quando a COSET fala cuidados com a mulher, esses locais, esses espaços são fundamentais. E nós estamos já há um ano num embate muito forte por conta do desinteresse, do abandono dos nossos abrigos para mulheres em situação de violência doméstica e mulheres em situação de vulnerabilidade sem casa, que é um dos assentamentos de mulheres que nós temos. Não tem apoio e agora, hoje, especificamente hoje e por esses dias aí, nós estamos numa luta muito grande, que o Hospital São Lucas, da PUC, fechou a maternidade por conta de uma negociação que estava sendo feita às escuras, como tudo, né, com a prefeitura. A prefeitura entregou para a PUC o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que é histórico. Simplesmente entregou. Né? Um tal convênio parece que foi assinado semana passada. Nós também movimentamos o Ministério Público contra isso. Então, é isso o Condim. O Condim, nesse momento, à margem do processo, nós não fomos ainda empossadas, porque sempre tem algum obstáculo. É o regimento que falta uma vírgula, que falta um ponto, mas agora, finalmente, o regimento, acho que foi publicado agora recentemente, foi aprovado, estão sempre exigindo um novo, e nós vamos finalmente poder tomar posse, não sei quando, em função do Covid também está tudo parado. Estamos planejando a Conferência da Mulher, que está prevista por lei para novembro em Brasília, nacional, mas também está parada, e a nossa seria em abril, nós estamos prevendo para julho, se o Covid nos permitir. Então, a conferência, ela reúne mulheres de todos os segmentos, especialmente as mulheres em situações de vulnerabilidade, e traz para a luz do conhecimento, e aí também se conta com a mídia, isso é importante enquanto mídia, a situação dessas mulheres, de vulnerabilidade, de mulheres violentadas, de mulheres que sofrem e que não são cuidadas, e principalmente não são cuidadas pelo poder público, que tem a obrigação disso. Enfim, no Condim,
A Genice faz parte do nosso grupo de trabalho, né? A Genice é uma grande companheira minha de toda a vida, desde sempre, em todas as atividades a gente está juntas. Todos, ela vai mencionar atividades políticas que eu tenho como jornalista, e eu já quero adiantar assim, que todas essas atividades que ela vai mencionar, ela está junto comigo, sempre. Então, assim, a gente tem, e eu estava até com muito, não preconceito, mas um certo constrangimento de participar do programa, porque nós somos muito juntas, ela pode falar tudo que ela vai me pedir para falar, ela pode falar por mim, né? Então, nós vamos lá. Para os espaços. O Condinha é isso. Posso só fazer acrescentar uma questão aí que eu acho importante, que a Santa Irene falou? Eu vou dar 2 exemplos de Brasília, para a gente ir fazendo essa ponte Porto Alegre-Brasília, que é mulheres em situação de fragilidade. Por exemplo, no caso dos idosos, o governo do Distrito Federal disponibilizou um hotel para idosos de baixa renda para poderem ir para lá. Ok, ótimo. Idosos, homens e mulheres. Tá. Um hotel, tá? Com 300 vagas para baixa renda. Mas, no caso de mulheres que sofrem de violência doméstica, isso não aconteceu. Essas mulheres fecharam as casas das mulheres, os abrigos, todos os locais de proteção. E aí essas mulheres não têm um hotel especificamente para ir para... Como é que elas vão fazer e sair para a rua com seus filhos numa situação de violência? Né? Então, esse é um problema muito grave. Outra coisa que aconteceu, foram feitos abrigos, tipo, assim como tem hospitais de campanha, agora tem hotéis de campanha para pessoas em situação de rua. Por os homens, ótimo. Não observaram a parte que teria que ser para as mulheres. E as mulheres ficaram sem ter onde ficar. Mais uma vez, um projeto que teoricamente é bom, e ele é bom, né, é louvável, mas que a mulher não é contemplada. E até o fim da semana passada, estavam as mulheres mais frágeis, que elas sofrem abuso o tempo inteiro, né? Estão na rua, elas têm muito mais dificuldades que os homens nessa situação, sem ter onde ficar e sem ter uma solução para isso. Né? Então, só para reforçar o que a Santa Irene estava falando dessas fragilidades. Né? Eu acho que essa linha tem, claro, a gente tem muito para falar, são muitas atividades que nos envolvem, que a gente precisa efetivamente da mídia para difundir, mas é nessa linha, o patriarcalismo que faz isso, o patriarcalismo ocidental, que é o nosso grande algoz. Então, o que acontece hoje no Brasil? Hoje nós estamos vivendo a ditadura do capital, e uma ditadura cruel, nazi-fascista, desde a campanha, que isto vem sendo colocado de uma forma muito forte, marginalizando e ignorando e invisibilizando a mulher. Isso, a Damares faz esse papel muito bem de nos invisibilizar. E agora, mais a Regina Duarte, para somar com isso. O que né? A omissa, a desaparecida. A desaparecida, a ex-rainha. Agora a rainha não sei do quê. Então, não, porque assim, o governo nem para dar as condolências para nenhum dos mortos, nem os milhares do Covid, mas nem os nossos artistas também. O Vladimir escreveu uma matéria muito interessante sobre os números de mortes de artistas, atores, diretores que morreram no mês de abril e não receberam um cumprimento, um pêsames do Ministério da Cultura. Sim. Mesmo Ministério da Cultura, né? Que mostra o desprezo pela arte, pela cultura. Eles não têm o trabalho de mandar uma mensagem de pesar para a família, para a imprensa, né? Repercutir aquilo ali. Sim, mas e aí mandar uma mensagem. Desculpa. Uma mensagem de pesar significa reconhecer a arte e a cultura. Então, o silêncio é a negação. Sim.
E esse silêncio parte de uma mulher que, teoricamente, pelo próprio patriarcalismo, deveria ser a cuidadora, a protetora, a sensível. Então, isso tudo, e realmente mãe, avó, tia, sabe, irmã, nós mulheres temos sensibilidade, sim, e ela deveria ter como artista. Então, isto é parte de um grande plano do governo. Igual, eu acabei de ler um livro muito interessante, Um Banquete para Hitler. Fala sobre a morte do... todo tempo uma mulher preocupada em matar o Hitler. Né? Ela tem isso como um objetivo, mas não consegue. Né? No fim, alguém consegue, mas ela não. É um romance. Mas é um romance histórico. E que é isso mesmo. As mulheres, no Terceiro Reich, elas cumpriam, e está aí para a gente ver a Marilyn Monroe, né? Elas cumpriam o papel que o Führer queria. Nada. Elas não eram nada. Veja, mulher, tinham 3 itens que eram preservados no nazismo, né? Um era a igreja, outro era a mulher, eu não me lembro qual é o terceiro. Negros, 3 itens. Judeus, os negros. Judeus, negros, homossexuais, ciganos, comunistas, socialistas, nada artistas. Artistas. Não. A mulher era muito... E é o que está acontecendo. Eu já falei nisso, porque, claro, é o momento em que a gente acaba lendo essas coisas para saber até que ponto nós estamos nos identificando com isso, nós do Brasil com Z, né, gurias? Esse Brasil aí, com Z, exatamente. Brasil com Z, né? E é exatamente isso. As mulheres, elas são usadas. Domingo ele andou de mão dada com a pobrezinha daquela filha dele, que é um lixinho, a pobrezinha, né? Ele trouxe a filha e... Sim, mas foi amando de não tem quem, porque ele não tem interesse em sair com a filha. Não, ele só fez um lance errado, ele deu uma vacilada, ele disse. Ele deu uma vacilada, então ele teve uma filha mulher. Mas vejam uma coisa interessante que acontece. É a primeira vez que a menina aparece e a esposa não aparece. A esposa se nega a ir para a rua. Sim, aí então cenas. Claro, né? Mas isso é interessante. Eu queria aproveitar essa questão da Regina Duarte, porque a Regina Duarte representa bem a direita, tá? A brasileira, no sentido de ela é muito boazinha, ela é muito queridinha, mas é extremamente conservadora, se aproveita do Estado com todas as suas benesses, né? E ainda faz um discurso contra o Estado. Porque a Regina Duarte casou várias vezes, mas sempre manteve as pensões, que é uma vergonha. Né? Então, ela se aproveita desse Estado, mas fala mal dele. E aproveita a sua vida pregressa de atriz, namoradinha do Brasil, em plena ditadura cívico-militar, né, civil-militar, para colocar um status de que o Brasil estava bem e normal, quando não estava. Então, ela pela segunda vez, ela vem reforçar esse papel. Então, eu acho que é o pior tipo de representação da mulher, porque ela representa a estrutura do patriarcado, ela representa que a mulher tem que ficar calada. Se a Damares representa a religião, né, e o fundamentalismo religioso, a Regina Duarte vem para matar a arte que ela representou toda a vida, mesmo sendo uma medíocre. Não interessa, nós não vamos colocar qualificação. Eu acho assim, aqueles episódios, aquela seriado Malu Mulher, foi muito significativo para as mulheres. Mas ela nega ele. Ela não escreveu, ela só reinterpretou. Não, ela diz que foi um erro. Ela odiava fazer os capítulos. Super importante para a mulher na época. Eu me lembro que discutia divórcio, discutia aborto, discutia relação com o filho. O texto era excelente. Eu me lembro muito vanguardista para a época. Mas veja a gravidade dela dizer hoje em entrevistas que ela negava, que aquilo era só por dinheiro e que ela não acreditava em nada daquilo. Ela disse agora há pouco tempo. Ela se sentia agredida, aquele texto. Ela se sentia agredida.
Eu vi a entrevista, achei... Vergonhosa, é muito vergonhosa, é muito triste uma mulher que representou uma ruptura daqueles padrões de patriarcado, de que a mulher não podia falar. Eu era uma mulher que ia para a rua, trabalhava, ousava, né? Sentia principalmente, né? Se permitia sentir. E ela desconhece de toda essa função social super importante para uma geração inteira. E eu tenho era uma frase, são 3 palavras que um amigo meu sempre brinca comigo, que a gente tem que romper com elas, porque elas representam tudo de ruim que tem para a mulher, que é o patriarcado, mas que atinge todos os setores da sociedade que não interessam ao poder ditatorial, ao nazismo, ao fascismo, enfim, ela e a Regina Duarte e a Damares, ela faz esse papel também do jeito dela, e a Teresa mais ainda, né, que é circunspecta, calada e agradecida. Circunspecta, submissa e agradecida. Ou seja, elas são exatamente isso, e isso é o poder patriarcal, e esse é o poder do ocidental, né, do patriarcalismo ocidental, e esse é o poder que exerceu o Führer que o Mussolini, né? Exatamente desta forma, violando e violentando as mulheres, e a partir das mulheres, toda a camada que não interessava para eles, que não atingiam aquilo que eles esperavam, e é isso que o Nosso Senhor não, o Senhor, que não é o meu. Esse cara aí está fazendo. O verme, não importa de dizer um verme. Mas então, isso é uma coisa interessante, porque olhem a educação que nos foi impingida, né? Que complementando o que a Santerene disse, nós somos criadas para calar, para obedecer, para sermos boas meninas, para agradar e sermos bonitinhas. Os homens são educados para serem audaciosos, romperem, né, serem agressivos. Então, tudo isso está dentro de um padrão de mulher que a gente tenta romper o tempo inteiro. Porque é muito difícil a gente estar trabalhando, né, principalmente quando é jovem, e tem como exemplo, uma boa filha é aquela que obedece, é aquela que é agradecida, que cuida dos pais, né? Que segue o exemplo da família, nesse tom, assim. O que eu acho nisso tudo muito triste é a solidão da mulher nessas batalhas, entende? Assim, há poucos anos que as coisas estão se tornando assim, em nível de coletivo, mas a mulher é muito solitária nessa busca pela independência, pela ousadia, por quebrar paradigmas. E ela é representada por essas mulheres, ela acaba tendo como representação e se sentindo representada por essas mulheres que fazem esse papel de servil, esse papel ridículo, servil. Então, nós realmente, nós que somos militantes, nós que temos ativismo político, enquanto mulher, enquanto cidadãs, nós acabamos ficando à margem. Eu tenho um livro que se chama Mulheres Boazinhas Vão para o Céu e as Más Vão à Luta. Esse livro, para mim, esse livro é ótimo. Depois dele, só Mulheres Correm com os Lobos. E aí somos 2 referentes, 2 bíblias, né? Porque realmente, aquele livro lá atrás, Mulheres Boazinhas Vão para o Céu e as Más Vão à Luta, ele é exatamente isso. Nós somos... A Cossette acabou de falar desta mulher padrão, que é o que está sendo imposto hoje pelo governo. E esta mulher padrão é a educadora. Esta mulher padrão é que é o exemplo do lar. Todo lar, inclusive os homens, tem que seguir este modelo de bondade, de submissão. Não é à toa, e não é só para nós. Nós, as mulheres, somos instrumentos de toda a maldade do capital, inclusive, né? E deste poder de dominação que está aí representado por por esses monstros, mais de um. Me lembrou muito
os livros da Silvia, né, Federici, que vão resgatar a história das mulheres, né, contando tudo que elas passaram e como elas foram caladas e retiradas do capital, desse mundo, do mundo feudal, qual era a posição delas, que enquanto comunidades elas tinham ainda alguns direitos, e como o capitalismo trata de retirar isso delas, né? Eu acho que é uma referência essencial, né, para quem quer ler sobre mulheres, né, sobre a história das mulheres e como isso ocorre pensando desde a Europa feudal. E o Mulheres Correm com os Lobos, ele traz tudo isso no momento atual, né? Ela vai tratando dos vários lugares do mundo onde elas resistem, onde elas continuam sendo bruxas e por que elas continuam sendo bruxas e por que elas correm com os lobos. Eu me sinto muito contemplada com a Clarice, sabe? Muito, muito. Já sugeri para a Jean, ela já tem até Mulheres Correm com os Lobos e esse Caliban são livros, são livros que é para ficar, a cabala, né, das bruxas, são livros para ficar na cabeceira. Porque ali tem uma coisa interessante da campanha de Bolsonaro, né, com toda aquela coleções de fake news e tal, mas que com relação à mulher, eles fizeram uma campanha dizendo a mulher de direita é mais bonita. E aí trabalhou a questão da beleza na mulher. Não se depilava, a mulher de esquerda não se depilava, mas o que tem a ver isso? Nós somos peludas. Não. Quer dizer, se depilar ou não é um direito de quem assiste, até porque homens jovens hoje se depilam. Advogavam a causa com esse argumento, quer dizer, mas o que tem a ver depilar ou não depilar? É uma opção. Não, mas a grande questão é o tema da beleza, que é explorado o tempo inteiro na mídia. A mulher ideal, a mulher que nunca envelhece, né? A mulher que não tem o direito de ficar de cabelo branco, porque, olha, está ficando velha, está ficando idosa, né? Esses estereótipos, como eles se apropriam de novo deles para tratar a mulher de novo como um bibelô. Quando a gente faz um trabalho todo para sair desses estereótipos, eles capturam esse discurso, né, de que a mulher ideal, né, a mulher direita, para usar os dois termos, né, é a mulher. Vejam que as mulheres passam a aparecer no governo com roupinhas fechadas, né, como religiosas. Então, trabalha dois níveis do imaginário e do simbólico. Tanto a questão do recato, mas como também, olha, como nós somos corretas, como nós não somos bruxas. E a bruxa não é só... A bruxa não é no sentido de... No nosso ver, nas mulheres feministas, é de a mulher livre, a mulher que respeita a natureza, que... se apropria das ervas. Que positivo que tem, né? Tira todos os aspectos positivos, né, para tratar de novo como bruxas, as feias, as más. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que precisa ser muito trabalhado nesse discurso bolsonarista sobre a mulher. O que é a mulher ideal? Porque volta a mulher ideal dos anos 50. E é um movimento mundial. Eu acho muito negativo, porque nós, mais ou menos, já temos algumas bases, alguns referenciais que não vão ser alterados em função de um discurso desse. Mas eu vejo a juventude muito empolgada com esse tipo, assim, e aceitando muito bem esse tipo. E, fora isso, a aparência, e não só a aparência, como o discurso convencional. O discurso de dependência, de submissão. Sabe Sim, porque não é fácil ser feminista, né, pessoal? Não é fácil ser uma mulher independente. A gente ganha menos, a gente trabalha mais, trabalha dentro de casa, tem todas as tarefas de cuidado que englobam desde a limpeza do lar até cuidar de filho, cuidar de idosos, cuidar de pessoas com enfermidades. Né? Então, é muito pesado. 3, 4, 5 tarefas que nos colocam. Vocês estão me chamando a atenção, essa linha de conversa está me chamando a atenção por uma outra área de atuação minha,
que a Genice, daqui a pouco ela ia me perguntar, mas eu já vou adiantar, Genice, que é a questão da ancestralidade. Quando a Genice fala as jovens, os jovens, eu me dou conta de que nós, essas instituições, esses espaços onde eu atuo, eles são fundamentais nesse momento, eu me dedico muito a eles e os levo para dentro do Condim, os levo para dentro do Fórum de Mulheres do Mercosul, porque para mim é a base, que é a ancestralidade. O que acontece com os jovens? Há uma negação absoluta e total da ancestralidade e há um referencial de força daquilo que não é vacilo, né? Os homens, tanto que os homens estão no poder, os homens dominam e as mulheres são submissas. No Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana, que é hoje um órgão que trabalha com a matriz africana em todos os sentidos, tentando trabalhar a questão da alimentação e da nutrição como um ponto-chave, são as mulheres que estão levando, conduzindo em todo o Brasil, tem os homens, evidentemente, mas o poder, como em África e como aqui nos nossos povos originários, o poder ancestral é da mulher. Então, no momento em que nós negamos a ancestralidade, nós, a sociedade, de uma forma geral, e nega, no momento em que nós negamos o passado, o conhecimento acumulado, que é a sabedoria das mais velhas, porque a mulher ela traz uma bagagem muito maior referencial de contato com a natureza, com a mãe terra, né? que ela traz o útero, a mãe terra é o útero. Então, esta mulher traz para a sociedade, através do Função Potman, por exemplo, que é estou falando do meu lugar de fala, que é uma entidade que eu sou coordenadora de comunicação. Nós, lá, são as ancestrais que nos orientam, são as ancestrais que nos indicam. Lá nós temos jovens, e as nossas jovens, hoje, no ambiente acadêmico, nos ambientes de trabalho, elas sofrem. Porque este padrão de mulher que a Cosette chamou a atenção, que é ocidental, branco, patriarcal, ele se choca profundamente quando uma menina negra, com todo o estereótipo de negra, que ela se sente, se empodera como negra, ela vai falar da ancestral. Ela vai falar como ancestral. Ela traz nela a ancestralidade. A ancestralidade é a negação da Regina Duarte, é a negação da Damares, é a negação de tudo que está posto. Por que o Olavo de Carvalho não menciona as mulheres, e quando menciona mulheres submissas, agradecidas, circunspectas? Porque este é o papel deles. Nos dominando, eles dominam todas as outras gerações. Nos dominando, eles dominam os negros. No momento em que nós não nos impormos, não contestarmos, nós vamos estar aceitando e quem está em torno de nós vai achar que está tudo muito bem. Então, o fórum, esse Função Potman, é um nome até difícil de dizer, nós trabalhamos isso. As iaiás, elas nas terreiras, unidades territoriais terreiras, elas nos mostram quanto nós somos valorosas como ancestrais, porque nós somos ancestrais. Os homens também são, mas nós, mulheres, trazemos ancestralidade no útero. É isso, quando se trabalha a alimentação, a nutrição, a segurança alimentar do povo de matriz africana, nós, mulheres, e os homens que estão conosco, nós estamos trabalhando a essência do ser humano, a essência do viver bem. Por isso que nós somos contestados e por isso que é importante matar os negros, deixar o Covid matar os negros, deixar o Covid matar os povos originários. Então, porque exatamente isso. E nós, as mulheres, estamos sendo instrumentos para isso. E na terreira, né, não tem ancestralidade, não permite isso, não aceita isso. Então, eu acho que esse é um ponto super importante quando a gente fala, a Santa Irene fala da ancestralidade, que é o reconhecimento, tá, da nossa história, da própria história do feminino, e de como as mulheres encontraram brechas para sobreviver em momentos que o patriarcado não deixava sequer falar.
E aí, eu acho é importante resgatar o movimento feminista, como ele tem se colocado mundialmente, né? Por exemplo, nós tivemos, em termos mundiais, a campanha que nasceu no Chile, O Abusador é Você, Sim. que foi uma representação que se multiplicou no mundo inteiro, adaptando, inclusive, a música à característica de cada país, porque aquela música era direcionada à polícia militar chilena, aos carabineiros. Então, cada país adaptou, né? E, assim, ó, a Marcha das Mulheres, a primeira Marcha das Mulheres Indígenas que ocorreu esse ano aqui em Brasília, a Marcha das Mulheres Campesinas. Vejam que o movimento... Marcha das Mulheres Negras também. As marchas das mulheres negras também, com certeza, todas as mulheres representadas, como o feminismo ele tem se colocado como linha de frente, as mulheres se colocando como linhas de frente. O genocídio indígena e o genocídio negro é uma mostra para tirar a força desse movimento que é encabeçado muitas vezes por mulheres. As mulheres organizam, vão à frente, mas que, em geral, quem fala são os homens, né? Majoritariamente são os homens, e tirar essa força que é a força mais revolucionária que está acontecendo no país. Também esse apagamento e esse silenciamento das mulheres, através disso, né? E, com isso, apaga também toda essa ancestralidade. Eu queria lembrar duas coisas. O movimento Me Too, né, eu também, que foi feito, chegou na mídia mundial, através da internet, com as mulheres que foram abusadas, as mulheres artistas que foram abusadas, começa nos Estados Unidos, depois vai para a Europa, vem para cá também, embora aqui não tivesse tanta força. Ele foi essencial para romper um silenciamento sobre abuso, porque não se falava. Falar de abuso, né, é contar a história de abuso que todas nós passamos, as nossas mães, as nossas avós, bisavós, toda uma história de mulheres que vêm sofrendo abuso de diferentes níveis, né, a vida inteira. E pode ser abuso no trabalho, abuso no metrô, no ônibus, abuso físico, de violência sexual, abuso psicológico. Então, esse rompimento moral, patrimonial, né? Olha o caso das mulheres laranjas sendo presas, porque elas nem sabiam que elas estavam sendo... elas tinham que prestar contas políticas. Elas estavam sendo manipuladas por amor à família, fazendo isso por um marido, por um filho, por um cunhado, um sobrinho. Então, essa questão ela é muito importante para não apagar a nossa força da fala, da gente não colocar mais debaixo do tapete as várias violências que a gente sofre, inclusive dos nossos companheiros de esquerda. Não vamos tirar, porque o machismo também está presente nesse... Esquerdo macho, pior que existe. Nos teus estudos, quando tu fala em inclusão social, falas muito em mídia digital e inclusão social. Porque eu acho super importante a inclusão social e digital. Ela nos leva à possibilidade de informação, de trocas de conhecimento, de desenvolvimento de estratégias conjuntas, né, que vai nos ajudar a esse empoderamento feminino, seja no quilombola, para a gente ajudar os quilombolas lá do Maranhão, né, que estão sendo tentativa de extermínio, porque a Alcântara está sendo dada para os Estados Unidos, nessa negociação entreguista, né? Seja na importância da educação e da formação de mulheres, e da formação de crianças que ajudam as mulheres que não têm, são analfabetas digitais, por exemplo. Né? Então, a importância das gerações de se terem essa inclusão social utilizando mídias digitais, mas não esquecer como os discursos, as pesquisas manipulam isso. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Praticamente todo o Brasil tem celular, né? Isso é um discurso que a gente escuta sempre, né? 70
95% dos celulares são de pré-pago. Nós somos compradores de tempo. As pessoas, são poucas as pessoas que podem ter um celular de pós-pago. Não suficiente isso, ou seja, acabou o dinheiro, não tem mais acesso à internet. Imagina em tempos de Covid, se tu vai escolher pagar o acesso ou tu vai escolher colocar comida na mesa. Né? Então, isso é grave, porque o acesso e a inclusão diminui drasticamente. É cara no Brasil, né? É uma das mais caras do mundo. Se a gente fala de aparelhos em si... A internet é de graça. Claro, mas são políticas públicas de inclusão. Bom, a gente pode falar de infraestrutura, nós não temos infraestrutura de internet suficiente, saindo das grandes cidades. Quanto mais se afasta, pior é. Não tem sinal, não tem rede. Sem contar que os aparelhos que a população tem é de segunda geração ainda, terceira geração, quando não são pirateados. Porque também tem 20% a 30% dos aparelhos celulares no Brasil são pirateados. Quer dizer, também não funciona bem. Vamos para a televisão. Tá? Quase 35% a 40% dos brasileiros de baixa renda tem televisão de tubo, pessoal. Não sabe o que é uma televisão digital. Não tem aparelhos digitais. É gravíssimo, porque quando a gente fala... Parece que a gente está falando para todo mundo e nós não estamos. Quando a gente vai falar, por exemplo, de inclusão social e digital, eu sempre comento que os idosos, por exemplo, eles não têm inclusão digital. Mas é porque mas muitos têm dinheiro para comprar. É verdade, mas não sabem lidar com a tecnologia. E aí o Covid, né, o coronavírus, ele vem com toda a sua questão negativa e horror que ele traz um aspecto que as pessoas que têm acesso à internet e aos equipamentos, eles são obrigados a aprenderem para não ficarem sós, embora seja um aprendizado na marra. Né? Então, isso é interessante, esses paradoxos, que tem o lado horrível, mas também tem algumas coisas que estão acontecendo. Né? Eu acho que a gente perdeu muito em termos de inclusão social, a Santa Irene já comentou sobre isso. Esse governo corta tudo, né? Corta absolutamente tudo de direitos sociais, nós estamos perdendo todos, em todos os aspectos, né? E inclusive de televisão pública, que a gente poderia ter algo, né, de diferente. Nós temos militares dentro, por exemplo, da Televisão Brasil e da Empresa Brasil de Comunicação. Sabe que mas eles estão em todos os postos agora, todas as frentes. Sim, sim. Nós temos um sistema militar que eleito pelo voto. E favorecer a gravidade capital. Quando tu fala na inclusão social, digital, e eu acho, traz para nós, jornalistas, as 3 jornalistas, uma reflexão muito, muito boa e que tem me preocupado e que eu tenho, sim, buscado, até pela minha história de militância, de estar sempre buscando alternativas e me utilizando dos meus conhecimentos e daquilo que eu disponho, que são os meios eletrônicos e digitais, e mesmo acesso a algumas redações por interferência, ou como eu tive antes, de trazer para a discussão pública, através do que nós dispomos, aquilo que está escondido, ou seja, vou voltar às ancestrais. Eu sempre que posso divulgo as questões das nossas índias, dos índios, privilegiando evidentemente as questões das índias que vivem ali na Baronesa, aqui, né, num assentamento, que vivem lá na Ponta Grossa, que vivem em Osório. Porque as mulheres nativas, quando tu vai na Rua da Praia, a maioria que está deitada no chão, amamentando os filhos, vendendo artesanato, são mulheres. E tu tem que utilizar os meios, e hoje, os digitais. É isso, é a democratização do meio digital para nós 3, no caso, as jornalistas, eu falo mulher mídia, aí não é mulher e mídia, mulher mídia, nós somos mulheres mídias,
Ontem um dos meus filhos brincou com isso, escreveu lá, tu é a mulher mídia. Então, nós temos que trazer para estes meios disponíveis da inclusão, quando a Cosette fala em inclusão digital, eu acho excelente falar isso, que é a inclusão social. Nós temos acesso, nós temos o telefone que nos permite fazer intervenções, que nos permite fazer vídeos. Nós temos um notebook, um tablet, e eu acho que fica... E aí eu alerto a todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo, que tu tem um dispositivo à tua disposição, tu sabe utilizá-lo, traz para isso a mulher, a ancestral, as histórias de quem está à margem. Então, eu me utilizo muito, tenho páginas que eu mantenho da União de Negros pela Igualdade Racial, trazendo sempre que possível mulheres como tema. Tenho Função Ótima, tem página. O Memorial Teresa de Agosto, do qual eu faço parte, tem página. E eu acho que o Condim tem página, o Fórum de Mulheres do Mercosul. Então, é utilizar da melhor forma possível todos os meios e mecanismos que nós temos para chamar a atenção da sociedade através da mulher, do poder da mulher, do que nós somos, do que nós representamos e do que nós temos que fazer para romper este paradigma que nos impuseram de que nós somos submissas. Então, eu acho que quando a gente está tratando aqui 3 mulheres, 3 jornalistas, de militância e de uso dos mecanismos que nós dispomos e do conhecimento que nós temos como profissionais, né? Eu aposentada, a Genice aposentada, a Cosette hoje já exercendo outra profissão, de representar, sim, as mulheres todas, e principalmente aquelas que são invisíveis. No meu caso, as minhas ancestrais, a quem eu reverencio, a quem eu peço agô, as originárias, que também são, na verdade, minhas ancestrais. E com elas e por elas, trazendo todas as mulheres marginalizadas que estão por aí. A maioria artesã, caseira, empregada doméstica, faxineira, gari. Essas mulheres precisam ser visíveis. E nós temos, como jornalistas, militantes e com acesso aos meios de comunicação digitais, que hoje quem tem o telefone pode ter, e são poucos, como disse a Cosette, mas nos utilizarmos e tentar também romper a barreira que a mídia nos impõe. Porque ainda hoje a mídia escolhe negras bonitinhas, são perfeitas, não tenho nada a dizer contra a Maju e a outra menina da... Cíntia, eu acho que é o nome da menina da Band, mas ainda se escolhe negras bonitinhas, né? Então nós temos que trazer isso, e índias nem pensar, né? Nativa não tem espaço mesmo. Então eu acho que nós temos que... A Amazonas tem uma repórter negra, uma repórter índia. Índia? Amazônia tem. Sim, mas ela é índia. Se não tivesse, 90% da população de descendência indígena. Se no norte do país não tivesse, seria um absurdo, né? Sim. E ainda deveria ser representada em todos os estados. Nós estamos chegando nos 10 minutos finais. Eu vou deixar 5 minutinhos para cada uma, para vocês encerrarem com o que vocês gostariam de dar como contribuição para essa causa mulher e mídia. Cosette. Então, eu acho que nós precisamos estar lado a lado com os homens precisam estar lado a lado com a gente, trabalhando junto, defendendo o feminismo e o direito das mulheres, porque o feminismo é direitos iguais, não é uma questão de sexo, né? Não se trata de uma questão sexual, é uma questão que todas as pessoas podem ser feministas, e acho muito interessante a campanha da ONU de 2015, que foi Eles por Elas, onde os homens também encampam o feminismo como uma causa sua, né? Porque eles vivem rodeados de mulheres. Então, acho que isso é um ponto bem interessante, né? Não é exclusão dos homens, mas chamá-los, inclusive, a sua responsabilidade familiar, né? Porque 35%, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicadas, né, Econômicas Aplicadas, né? 35% das mulheres brasileiras são as chefes de família, ou seja,
os filhos são feitos, mas quem fica na responsabilidade do cuidado em todos os sentidos, afetivo e financeiro, são as mulheres. Os homens vão embora, brigam e vão embora, saem de casa para fazer outras famílias e repetir essa questão de abandono. E aí me vem uma questão também importante de se pensar, de que como é que os homens... O que houve? Houve um problema com a minha câmera, é isso, pessoal? Sim, tá congelada. E ainda... Voltou? Agora voltou. Agora sim. Então, uma questão importante que é quando a gente pensa como os homens lidam quando eles estão no poder e como as mulheres lidam com o poder. Tá? Mulheres progressistas, diga-se de passagem, né? Mas as mulheres incluem o cuidado em várias áreas, né? Inclui o cuidado no sentido de políticas públicas de cuidado com a família, com as crianças, contra a violência, inclusive nas formas de cuidado, quando se planeja a prevenção do coronavírus. E o homem, ele pensa o que ele foi educado para pensar. Economia. O que vem em primeiro lugar? A segurança econômica. Porque o homem não foi educado para cuidar, ele foi educado para prover. São verbos diferentes. Então, nos cabe também educar os homens para o cuidado, né? E a participação feminina é essencial nisso, né? Que é no âmbito doméstico, as mulheres não botarem as meninas a fazer os trabalhos domésticos e incluírem os meninos, até porque senão a gente cria homens que não sabem fazer nada e não sabem subsistir. Os coitados vão viver sozinhos e não sabem o que fazer. Então, é uma questão de sobrevivência também, de respeito ao masculino, né? E do feminino, porque tarefa doméstica não é algo só da mulher, embora, historicamente, o discurso patriarcal tenha sido de que era só nosso. É uma fraude isso. É uma fraude porque faz parte da política de silenciamento da mulher. Por que eu digo isso? Vou dar um exemplo para vocês. Cuidadoras profissionais já têm, embora elas não tenham, o Bolsonaro não tenha reconhecido como uma profissão em lei, elas têm um reconhecimento no IBGE, nas estatísticas, e têm uma profissão, né? Babás não são vistas como cuidado. Olha só, cuidar de filho ele não é cuidado, viu? Mesmo pago, porque filho é obrigação. Outra forma de apagamento. Cuidado como obrigação é todo o cuidado da família que a gente tem, de doentes, de idosos, de enfermos, das crianças, da casa, também não é visto como um trabalho. E olha o que gera de sobrecarga física e emocional para as mulheres desse país. Tem um estudo da OIT dizendo, recente, de 2019, mostrando que os estados, eles deixam de se responsabilizar com políticas de cuidado e economizam 10 trilhões de euros. 10 trilhões, pessoal, com o trabalho invisível e gratuito das mulheres. Porque cuidar está no âmbito da família e da obrigação e do afeto. E se a gente diz que não vai cuidar, nós somos consideradas egoístas e maltratadas pelas próprias mulheres. Se a gente diz, não, isso aqui é um trabalho, eu gasto tempo, eu gasto dinheiro. Não, mas tu é uma egoísta, tu não ama. Quem faz isso faz por amor. Não é por acaso que nós temos ditados populares que consolidam essa noção de cuidado invisível e gratuito. Amor com amor se paga, né? Cuidado é amor, né? São ditados que fazem, que reforçam essa ideia que nós temos que cuidar como obrigação. Bem isso mesmo. Eu acho que tudo que a Cossette diz, ele tá dentro de um conjunto de ações históricas do patriarcalismo, porque prover é poder. Exato. Então, dentro dessa sociedade patriarcal capitalista,
é dado aos homens o poder através do prover, quando muitas vezes, e sempre, nós provemos também. Quando eu vou fazer almoço, qualquer uma mulher vai fazer almoço, ela está provendo a família. E, assim, eu estou nos meus 4 minutos de despedida, tudo isso me leva a questão da mulher e mídia, a questão da invisibilidade, tudo me leva a trazer para reflexão, talvez uma provocação, não só para nós três jornalistas, mas para as mulheres de uma forma geral, que busquem informação do quanto nós somos importantes no contexto geral. Tem uma atividade que eu exerço por militância também, e não é como mulher, mas é sendo mulher, que é o Comitê de Solidariedade ao Povo Venezuelano. Mais uma vez, a mulher na mídia, mais uma vez, a mulher da mídia, a mulher na mídia, ela tem sim que saber disso. Porque as mulheres venezuelanas, elas estão lá lutando com os seus homens venezuelanos, meus parentes, os bolivarianos, meus parentes, né, que a gente chama, eles estão numa luta constante pela igualdade de condições, e são as mulheres que estão levando essa luta. E isso não passa para a gente. Então, todas as atividades que eu exerço como militância, elas me levam a dizer que nós, mulheres de mídia, mulher e a mídia têm um grande compromisso social com esse Brasil que está aí, com essa humanidade cruel, de mostrar a nossa ancestralidade, que tem a bruxa que nós somos, correr com os lobos junto com os nossos homens, trazer aos homens essas referências, mostrar a eles, e eu faço isso através das entidades onde eu estou, que eles têm sim que estar ao nosso lado e que nós estamos ao lado deles. Quando nós nos dispusemos à luta, quando nós utilizamos os meios de comunicação, eletrônicos ou não, quando nós lutamos por uma inclusão digital democrática, nós estamos lutando por eles, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pela sociedade em geral. Então, e aí eu reverencio de novo e quero agradecer, na verdade, nesse momento, a Jean, né, minha irmã de alma, minha companheira da vida, que, assim, o nosso amor é um amor que está muito, muito além, vem lá da ancestralidade. Então, assim, agradecer, Jean, por essa oportunidade de falar o que tu também poderia falar por mim, né? E agradecer a Cosette, é muito bom te ver e te ouvir. Foi uma aula que tu nos deste. E dizer que eu agradeço, fundamentalmente agora, nesse momento, eu pedi avô no início, eu quero agradecer aos meus ancestrais, às orixás, a minha ori, que me comanda, que é uma mulher, Oiá, que me dá força, que me dá coragem, e especialmente, né, as mulheres desse Brasil aí que estão sofrendo, massacradas por uma ditadura machista, prepotente, nazista, fascista, que nós temos que romper. E nós três temos muito, muito compromisso com essa mudança que tem que acontecer. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença, adorei o nosso debate, estava muito bom, muito agradável, muito profundo. No próximo Mimimi Cultural, estaremos recebendo Leira Silveira, do Colegiado de Arte Audiovisual do Rio Grande do Sul, e a jornalista carioca Angélica Basti. Muito obrigada, então. Até o nosso próximo Mimimi Cultural. Obrigada. Obrigada. Tchau.